Atenção, senhor Newton César, chamando da Estação Espacial Internacional. Sem contrassenha. Estou no espaço e é legal. Tudo bem? Tudo bem, cara, e aí? Tudo sensacional. Vamos lá, então, cara. Mais um episódio de Contatos Insólitos, este de número 39. E o tema de hoje é: não leve a vida a sério, né? É o contrário, é o contrário, é o contrário. Não vamos incentivar erroneamente os nossos telespectadores, digamos assim, usando uma palavra bem antiga, né, cara? Internautas, né? Mas na verdade é o contrário, né? Leve a vida a sério, mas não se leve tão a sério, né, cara? Esse que é o tema principal de hoje. Aí eu vou explicar o porquê disso. Na verdade, cara, essa foi uma frase que eu vi o Bernardo Kastrup falando em uma das lives que ele tem no canal dele, né? De que é importante que a gente leve a vida muito a sério, mas que você não se leve tanto a sério, né? E por que isso, né? Justamente por causa daquela narrativa do ego, né, cara? Que é uma coisa que eu até abordo bastante no meu livro, né? Que a gente vai criando à medida que a gente vai nascemos nesse mundo e vamos sendo moldados em primeiro momento pela nossa família, pelos nossos pais, né? E todo o processo que faz a gente adentrar na escola, isso vai moldando a gente, vai criando através dos nossos cinco sentidos, nossas percepções iniciais, né? Então, o que é o mundo, né? O ego ele faz isso, né, cara? Ele acaba criando meio que um túnel de consciência através dos cinco sentidos que vão nos dizendo exatamente como é que é estar vivo aqui, como é que estar dentro dessa trama da realidade por aqui. E aí a sociedade, né, os pais, os amigos, a mídia, uma série de fatores, né, que são preponderantes em nossa sociedade vão moldando a gente de uma forma que a gente vai criando uma expectativa em relação à vida, né? E aí, até uma profecia autorrealizável, né, de que eu sou isso, né, eu sou esse RG, eu sou essa identidade, né? E a vida se constitui desse, né, nascer, crescer, ir para a escola, casar e finalmente perecer, né? E isso é a vida e acabou. E é interessante que, por essa perspectiva do ego, né, a gente já usou essa metáfora algumas vezes, né, que a gente vai criando esse túnel através do qual a gente transita pela realidade, e acho que não teria como ser diferente, porque nossos cinco sentidos são simplesmente cinco, né, de toda uma possibilidade, uma gama de sentidos que a própria natureza dota os animais com outros sentidos capazes de fazerem outras fatias dentro da realidade que não correspondem necessariamente com a forma que nós captamos esses dados e eles chegam até nós. Então, criamos essa narrativa e muitas vezes, e a gente nem para pensar a respeito disso, esses dados que nos chegam são simplesmente dados locais, temporais, culturais, né, mas não necessariamente os dados que correspondem com a realidade presente, que já está aí, né, as grandes filosofias perenes já nos diziam que nós já somos Buda, né, já somos iluminados, é que o nosso ego ele é tão forte, né, essa narrativa ela é tão pesada que ela ofusca, né, as estrelas ao redor, só existe ego, não existe nada mais além disso, né? Então, acho que seria interessante a gente eu começar com esse preâmbulo aí para você e a partir daí a gente desenvolver essa narrativa, né, que para a esmagadora maioria das pessoas é a narrativa definitiva, é aquilo que define, eu sou isso, e a vida é isso e acabou, e a vida é algo muito maior do que isso, e a gente fica preso a essa narrativa, presa a esse livro que a gente vai escrevendo ao longo do tempo, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai virando essas páginas, vai escrevendo a nossa própria história, e acredita que essa é a única história possível de ser escrita, quando na realidade é um livro com páginas em branco, né? Então, como é que a gente se desvencilha disso? Eu também me lembrei, quando eu propus esse tema, muitas coisas que a gente teve acesso lá no site, que infelizmente está até hoje fora do ar, que é o hiperhumanismo, né, cara? Aquela analogia que eles colocam, né, sobre a criação do ego, etc. Então, eu queria começar a falar para você mais ou menos como é que eu me sinto em relação a essa questão da narrativa do ego e de quão é perigoso, na verdade, que esse é o tema central, né, de a gente levar isso muito a sério, né? Eu sou isso, eu sou um publicitário, eu sou um jornalista, eu sou um engenheiro, eu sou um político, a vida é feita disso, disso, disso e acabou, né? Encerra a conversa, quando na verdade a gente, ao fazer isso, nós estamos criando essa armadilha para cima de nós mesmos, né? Criamos nossas próprias ficções e acreditamos nelas, né? E o que é o mais incrível é como se a gente estivesse contando uma mentira,
né? E ao contar essa mentira, a gente mesmo acreditasse nela, né, cara? Então, começar mais ou menos por aí, para que você dê os seus primeiros pitacos, aí em cima disso a gente vai elaborando. Bora. Não, acho que você fez um resumo perfeito e enquanto eu estava te ouvindo, eu estava vendo se a gente conseguia resumir isso num pacote, como toda redução, ela é sempre perigosa e como toda generalização, ela é sempre perigosa e nunca abarca tudo. Mas eu acho que eu te ouvindo me deu a ideia de que é inescapável um processo de aculturação, né? Familiar, social, regional, nacional, em todos os âmbitos. É, é fundamental. Sem esse processo, a gente não conseguiria viver como sociedade mínima. Então, ele faz parte do pacote, né? Junto com ele, te ouvindo também me veio a ideia de que a gente vive nos rotulando e rotulando a tudo e todos, em toda a realidade. E, às vezes, fica preso a essa rotulação. Essa rotulação acaba constituindo parte das paredes do cativeiro. Exatamente. Alguns de nós ficam presos a esse universo e nunca saem. Não só fisicamente, tem gente que nasce, vive e morre no lugar onde nasceu. Ou por falta de oportunidades, ou porque não foi capaz de enxergar o mundo além. Essa não é a realidade da humanidade. A gente sempre foi migrante, a gente sempre se mexeu. Mas muita gente, o horizonte mental e espiritual não se alarga muito também. A gente fica vítima dessa rotulação e não sai dali. Quando muito, expande um pouco. Pegando o teu exemplo, eu sou um publicitário, mas eu fiz uma pós-graduação, eu sou um publicitário e um desenhista. Eu sou um publicitário e um homem casado. Eu sou um publicitário e um homem casado e um pai. Eu coloco outros rótulos na minha mochila, como se eu tivesse passado por vários países, mas quando a ideia seria expandir isso de maneira que, puxa, eu posso explorar muito mais essa coisa e não preciso me prender ao rótulo, né? Que é a grande sacada. A gente conversou, acho que isso sobre um outro papo também, que parece que a gente precisa reduzir para depois expandir de novo. A gente não abarca a realidade como ela é, a gente reduz a pedaços para depois descobrir que, puxa, mas está tudo relacionado. Vamos ver como é que se relaciona mesmo? Nessa segunda etapa a gente consegue entender. Na primeira parece que não. Parece que é como se fosse uma miríade de coisas que a gente não tem capacidade. E por último, pegando a tua dica, eu também concordo, por estudo e por experiência, que a gente já tem esse potencial de iluminação pendente, mas a gente não tem condição de entendê-lo, porque a primeira tentativa de entendê-lo é cognitivamente e não entra. A gente tem que aprender que não é só pelo intelecto. Meu cão concordou contigo, ele está... Não vai ser só pelo intelecto, o entendimento da vida não vai ser apenas pelo intelecto. Quando a gente consegue entender que tem outras possibilidades de entender, a gente começa a expandir o cativeiro e a realidade em si. Não, com certeza. Cara, e certamente isso tem muito a ver também com uma coisa que o próprio Bernardo Kestrel ele menciona em uma de suas lives também, que era aquela ideia da criança, né? Quando a criança nasce, ela está aberta para o mundo, ela não conhece a história ainda, que é a narrativa central, o mainstream, né? Ou seja, a narrativa da civilização, né? Que é essa história que a gente tem que se enquadrar em uma sociedade com regras, com valores, com determinações, com conceitos de certo, de errado, que essa criança ainda não conhece. Então, os próprios pais já dão conta de, ali num primeiro momento, já fazerem um pouco desse enquadramento para a criança, meio que balizando, olha, né, você não pode passar desses limites, né, você faz uma arte, você vai ser repreendido, etc, etc. A escola é um segundo espaço onde isso é ainda mais, digamos assim, não digo centralizado, mas é meio que puxado para o centro da gravidade cultural, né, do local onde você nasceu, né, de que tem que se fazer isso, estudar certas matérias para que você cresça tal. Que eu acho que, como você bem realçou, não seria, talvez, né, em algum outro lugar, em uma outra circunstância, seja possível fazer diferente. Mas aqui no planeta Terra, eu não sei, eu acho que não tem como você sair, fugir muito disso, né? Existem regras aqui, existem padrões, referências, parâmetros que você tem que considerar para viver em sociedade. Então, é isso que a criança vai aprendendo.
E aí, né, aquela história, né, que a criança tem do amiguinho invisível, né, acreditar em Papai Noel, vai podando, opa, isso não existe, esquece, é coisa de criança, Papai Noel foi uma invenção, né, né, te enganamos, desculpa, né, cresça e vai aprendendo. Então, vamos moldando isso, né? E você vê que é uma coisa complicada, porque ao mesmo tempo que a gente vai criando essa persona, essa coisa que vai criando uma casca grossa em volta, que é esse ego, se repetidamente alguém chega para você e pergunta, fale-me sobre você, muito comumente as pessoas, opa, tipo assim, como é que eu faço isso, né? Porque para você a narrativa está clara de que você é o que você faz, né? E você sempre estabelece isso em termos de parâmetros sociais, culturais, né? /culturais. Então, assim, eu sou o Márcio, sou brasileiro, nasci em São Paulo, estudei publicidade e gosto desse assunto, esse, aquele outro. Mas quando alguém pergunta, fale-me sobre você, existe essa dificuldade em você se definir, apesar de, para você, dentro da sua cabeça, você ter criado uma historinha muito bem, digamos assim, muito bem estruturada, né? Que faz sentido para você, mas na hora de comunicar isso também não é muito fácil, né? Então é meio contraditório também, é muito estranho isso. Muito bem colocado, né? Puxa, muito legal. Me correram três coisas. Acho que você tocou num cerne aí que é uma linha bem importante. É inevitável começar na infância, porque dificilmente nascerá uma pessoa que não terá pais, que não estará inserida num contexto, e a preocupação desses pais é: o discurso é que a minha filha ou minha filha seja uma pessoa feliz, mas eu não quero que ele ou ela sofram. Para que ele ou ela não sofram, elas precisam se adequar ao ambiente e às regras. Então eu começo com esse sistema que a gente considera, os pais consideram educacionais e para o bem, e que muitas vezes o são, mas que funcionam como podas, né? Escrevi no livro que eu estou escrevendo agora para uma dupla de caras que trabalham com inovação. Eles falam que a primeira coisa que se mata na criança, no jovem, é a criatividade. E eu acho que eu passei um vídeo, não sei, para o nosso grupo lá, sobre o Sir Ken Robinson, a palestra do TED mais vista, que ele bate nessa tecla. A gente mata na escola, na família, a criatividade da criança. A gente uniformiza, com o temor de que o diferente vai sofrer, o diferente vai ter que entrar, vai ter que ser colocado no mainstream, como você falou, quando seria o contrário. Eu prefiro pensar que o mundo está mudando, que a gente está dando espaço para outras coisas. Olha a grade curricular das escolas hoje como está diferente, olha a capacidade de possibilidades de carreiras que existem hoje. Vai ser muito interessante quando a FUVEST começar a colocar, se é que não colocou ainda, cursos de youtuber no futuro ou outras coisas, porque são carreiras que estão indo na franja da coisa, né? Você vem falando de um processo que eu acho que vem vindo, a gente está ainda hoje com o sistema educacional do século XVIII e XIX, não dá conta do que é a vida no século XXI. Esse é um ponto. Outro ponto que você falou que é muito importante, quando a gente é confrontado com uma pergunta, falem sobre você, e a gente não está acostumado com isso, porque é sempre referenciando para fora e criando uma ilusão do que é o eu. É muito difícil uma pessoa se olhar no espelho. Primeiro que a gente não se vê, então precisa de um recurso, o espelho. E esse olhar, geralmente, quem é mais ou menos equilibrado se vira bem, mas a maioria de nós não é equilibrada. A gente tem neuroses em maior ou menor grau, ou a pessoa se deprecia muito, ou a pessoa se vangloria muito e não encontra esse equilíbrio, né? Não busca referências externas. Lendo a turma lá da turma integral do Ken Wilber, eles falam que um ótimo exercício é sempre usar o 1, 2, 3. Falar com si mesmo na primeira pessoa, falar com si mesmo na segunda pessoa e falar com si mesmo na terceira pessoa. Como isso? Puxa, quem eu sou? Puxa, eu acho que eu sou isso, 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 isso. Depois eu diria, Newton, imagina que eu estou na minha frente. Quem você é, cara? Responda para mim. Bom, eu vou responder para mim mesmo. Eu sou isso, 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 isso. E depois eu falar sobre mim. Olha, Newton, como se eu estivesse conversando com você. Aquele cara é isso, 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 isso. Esse é um ótimo exercício para a gente ver pontos de vista diferentes, fora a outra parte, uma pessoa nos dizer isso. Para que a gente possa tirar todos esses rótulos que são construídos como se fossem as cracas nas baleias que vão botando, botando, botando. A gente precisa tirar isso, limpar isso, para poder se enxergar decentemente. Agora, é um trabalho para a vida, como todo trabalho espiritual é bem feito para a vida e que requer coragem, discernimento, foco, né? E bastante de outros recursos que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Porém, é o que vale a pena.
Essa é a grande sacada. É o que vale a pena. Exatamente. E uma coisa que você também me mencionou, que me fez lembrar, também, nesse exercício de perguntar para si próprio quem você é e tal, um exercício bastante importante também, mas que a gente não está habituado a fazer, é perguntar para as outras pessoas o que elas acham de nós. Porque a gente atua sobre o mundo através desse túnel, né, que a gente cria o túnel ao redor de nós mesmos, que é o túnel que o ego, ele cria essa narrativa para conseguir sobreviver dentro dessa trama da realidade, né, que é essa história que você cria para si próprio, de quem você é, dentro desses padrões culturais, locais, né, e não dentro dos padrões que seriam aqueles que antecederam essa vida, etc., né, que aí a gente não vai entrar nesse mérito, mas a gente cria essa história e essa narrativa, a gente vive dentro desse túnel que a gente mesmo cria, porém a gente não está habituado a ter esse feedback sincero das pessoas, né, que também as pessoas também possuem muitas dificuldades em ser sinceras umas com as outras, em dizer, olha, eu de fato acho você uma pessoa chata, eu de fato acho você presunçoso, eu de fato acho que você pisa muito na bola ou peca muito nesse aspecto, naquele outro. Então, em termos de convivência, também existe muita hipocrisia e muita falta de transparência, falta de tato e habilidade, né? Falta muita habilidade na hora de se comunicar e no exercício em si, para que não deixar que ele fique um exercício pessoal. Tem que ser um exercício necessariamente impessoal, né? Ou seja, apesar de, né, eu gostar de você, tem esse e esse outro aspecto que precisam ser trabalhados, né? É um outro exercício que seria muito útil de se fazer e a gente não faz. A gente conversou sobre isso uma vez, que eu acho legal. É por isso que a maioria das pessoas às vezes tem milhares de amigos virtuais, que tem que colocar entre aspas, muitos conhecidos, mas um punhado de amigos verdadeiros. Né? E acho que a gente tem que lembrar, e esse exercício vale muito a pena, é mais ou menos o que você falou, mas no outro ponto, lembrar que as pessoas que nos querem bem apesar dos problemas, continuam nos querendo bem. Se esse relacionamento pudesse ser estabelecido de ampla e franco troca de ideias, é muito enriquecedor. O problema é que tem que sair da ilha da fantasia, do Sr. Hulk, do Tatu, tem que sair dali e falar a verdade para crescer, com o intuito de se desenvolver. Lembrando, inclusive, que independentemente do que venha como resposta desse amigo, ela também será uma interpretação que deverá ser filtrada e colocada nos seus devidos eixos. Não é a realidade, será outra faceta da realidade, tão frágil e parcial como todas as verdades. E pegando até o gancho mais uma vez do Kastrup, né, cara, que ele menciona também sobre essas diferenças entre a experiência, o experimentador, né, ou ser a consciência que está experimentando, e a aparência, né, que para as outras pessoas, as outras consciências têm a seu respeito, né? Um exemplo que ele dá que eu acho muito legal é o seguinte: você se olha no espelho um dia que você está triste, você está emocionalmente abalado, chorando, por exemplo, existe uma imagem daquilo, né? O que está se passando dentro de você é uma coisa muito rica, né? Um conflito, uma guerra interior. A gente poderia dar vários exemplos, várias imagens poderiam dar conta de tentar explicar o que estaria se passando dentro da sua cabeça naquele exato momento, mas o visual, aquilo que você consegue se ver, aquilo que está se transparecendo externamente, o que é? É uma cara inchada, um olho que está saindo lágrima, e é isso. Porém, você não conseguiria reduzir a sua tristeza a uma coisa tão simplista como isso. Né? Seria uma coisa muito mais complexa, mas o que aparenta é isso. Então, as pessoas teriam acesso a só essa parte objetiva, os sentidos dão conta de fazer esse tipo de conexão. Porém, o que está dentro daquela pessoa, a parte subjetiva, é uma coisa muito mais complexa do que isso. Né? E essa narrativa do ego, ela acaba criando um pouco... talvez ela transpareça uma coisa que ela realmente é muito simplista. Então, por isso que eu acho que é bom esse exercício, porque dentro de você, você acha que você está transparecendo aquilo que você é de fato. Ou, muitas vezes, não, você quer esconder quem você é de fato, porque para se enquadrar dentro de um esquema já pré-estabelecido, que você não quer ser julgado, você não quer... Enfim, você quer quer conviver decentemente com as pessoas e não vai querer mostrar um lado seu que é mais sombra, um lado seu que não é tão legal. Então, cara, é um exercício de escrever narrativas, em primeiro lugar, você passar por essa trama da realidade da melhor forma possível,
E quais são os perigos? Eu acho que é justamente esse. O engessamento da narrativa, acho que é perigoso, né? Onde o ego ele passa a comandar e a definir demais as coisas, né? É isso e acabou. E a outra é você achar que você está passando por esse mundo externo uma imagem que corresponde com aquilo que está acontecendo dentro de você, e na verdade quem está lá de fora não está percebendo isso, não existe esse alinhamento, né? E aí acho que daí advém a importância desse tipo de exercício para que, opa, então deixa eu aprimorar e ir melhorando em certos aspectos, né? E para tudo que é externo existe rótulo. Quando o pessoal da turma integral fala dos 4 quadrantes, da parte interior e interna, interior e externa, coletiva interna e coletiva externa, vamos pegar essa duas partes do individual. O que eu estou vendo, o fenótipo é uma coisa, e através dos meus paradigmas, tudo eu vou interpretar. Eu, quando eu digo eu, a sociedade, e eu mesmo quando me olho no espelho. Está tudo construído ali. Mas para eu saber exatamente o que está interno, eu preciso ir lá buscar, perguntar e ser honesto na resposta. Exatamente. Ser honesto na resposta. Às vezes não tem nada a ver. E outra coisa que é muito importante que eu também aprendi, a gente já conversou sobre isso, seja lá o que for, entre os dois extremos, o pior momento e o melhor momento, qualquer coisa, tudo é informação. Tudo está querendo te dizer alguma coisa muito importante ao seu respeito, a respeito do mundo. Independentemente do sofrimento, do que esteja acontecendo, para pensar que informação está vindo ali, isso é muito rico. Quando a gente consegue fazer isso, nossa, cresce horrores. Mas uma coisa que me veio, não sei porquê, mas acho que talvez valesse a pena a gente aprofundar depois, de certa maneira, todos nós estamos na caverna do Platão. Sem dúvida. Um ou outro está saindo, está olhando e está vindo para cá e nos contando. A gente não tem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Não tem. Não tem nem parâmetro. Não tem parâmetro. Está vendo só sombra, não vai ver. E outro, talvez o outro, inclusive esse que viu, não vai ter nem vocabulário para nos passar o que ele está vendo ali, porque vai faltar, o que ele está vendo é uma coisa que ele saiu daqui, ele saiu da nossa vivência tapada, limitada, e está nos trazendo coisas que a gente não está nem enxergando, a maioria de nós. Então, de maior ou menor grau, todos estamos na caverna do Platão. É verdade. A caverna muda as imagens, mas estamos todos ali. É. Incrível, me veio agora essa ideia. E eu acho que faz muito sentido, é isso mesmo, cara, é a velha metáfora da caverna. E eu acho que também o perigo aí é justamente a gente, eu acho que esse seria o tema, a razão, né, de não se leve tão a sério, de que eu acho que nunca é tarde para você mudar essa narrativa, né? É importante a gente conseguir ter essa maleabilidade, essa flexibilidade para mudar. Você está escrevendo um livro, você pode mudar essa história. A partir do próximo capítulo já começa a mudar, né? Então, estar aberto às novidades e aberto ao fato de que somos eternos alunos, né, cara? Então, assim, a gente vai passar... Eu acho que eu, pelo menos, dentro da minha narrativa, a narrativa que eu construí para mim mesma, eu venho... para mim mesmo, eu vim de uma infância onde minha perspectiva de vida adulta era muito quadradinha, assim, né? Eu ia casar, né? Eu ia ter uma família, ter filhos, né? No máximo faria uma faculdade, alguma coisa assim. Na verdade, eu me lembro que quando eu era adolescente, eu queria ser músico, né, cara? Então ia ter uma banda que ia fazer sucesso, né? Essa banda ia estourar, né? Eu ia ganhar muito dinheiro e tal. Essa era a narrativa que eu havia criado na minha cabeça, né, cara? E nada disso aconteceu. Mas, na verdade, assim, eu acho que a gente acaba sendo vítima desse tipo de... vítima e algoz ao mesmo tempo, né, cara? Porque a gente cria isso para nós, as coisas não dão certo, não acontecem, e muita gente acaba ficando, sei lá, depressiva, porque a coisa não acontece da maneira como foi planejada, nem nada. Outras pessoas petrificam-se em uma narrativa que não muda mais nem um milímetro, né? Porque é aquela pessoa que dentro do paradigma da certeza, né? Eu sei o que é a vida, eu aprendi, a vida é isso acabou, e colocam rótulos, e você faz aquilo que eu mencionei no início, né? Você cria uma profecia autorrealizável, né? De que você acaba criando o seu próprio destino pelas crenças e pelos valores que você nutre, né? Então, que nunca é tarde para a gente começar a mudar isso, né? Eu acho que as próprias experiências de expansão de consciência, né? As experiências de pico, é uma forma de fazer a gente acordar, né? De sair desse transe. Opa, peraí, tem coisa a mais aqui que eu não estava considerando e acho que nunca é tarde. O bonito é isso, né, cara? De nunca ser tarde para a gente não chegar, o que acontece muitas pessoas no leito de morte, que é muito também, acho que no livro do Viver e do Morrer, lá do livro tibetano, né?
fala-se muito sobre isso, sobre o arrependimento, né? No leito de morte, muitas pessoas se arrependido de não ter falado o que deveriam falar para as pessoas que amavam, ou por não terem feito aquilo que elas gostariam de ter feito, etc, né? Então, de que sempre há tempo de você mudar o jogo, né, cara? Eu acho que eu cheguei a passar no nosso grupo lá um livro de uma enfermeira que trabalha com pacientes terminais, em que ela chegou a coletar vários dados de pessoas no final da vida, e dentre os 5 principais arrependimentos estava esse: eu não curti meus amigos como eu devia, eu não disse que eu amava as pessoas como eu devia, eu trabalhei demais, levei o trabalho a sério demais, não fui atrás dos meus sonhos, não fui atrás dos meus sonhos, e sempre dá tempo de fazer uma coisa dessa. Acho que você vai concordar comigo, é bom deixar claro que uma pessoa que leva uma vida, entre aspas, quadrada, casou, teve filhos, tal, nada contra isso, sempre e quando ela se sinta satisfeita com isso. Se é consciente, ela está satisfeita, legal. Sim, claro. Se ela está seguindo um roteiro imposto de fora para dentro e que vai causar sofrimento para ela, isso aqui não está legal, né? E tudo volta num dos papos que a gente teve. Conheça-te a ti mesmo, quer dizer, o teu autoconhecimento vai mostrar. Se ainda hoje ter uma banda, e por ter a banda, não pelo sucesso, mas ter uma banda e se divertir disso é importante, cedo ou tarde você vai cair ali. O sucesso viral, isso são outros fatores que a gente não pode coordenar. Mas cedo ou tarde, nesse processo de autoconhecimento, o que a gente quer aflora. Se a gente vai atrás ou não é outra história, por N outros fatores. Às vezes a gente faz uma relação de custo-benefício, vale a pena? Às vezes não vale. Às vezes, que recursos eu tenho? Que posição que eu tenho? A gente está sempre avaliando isso. Mas analisar, um bom gancho, pensando no que você falou, analisar onde é que está a minha frustração, onde é que está a minha dor. Esse pessoal, para quem eu estou escrevendo livro, eles sempre perguntam assim: onde é que está a dor? Onde é que está incomodando? Vai atrás, porque ali tem coisa interessante. Exatamente. Eu acho que é um indicador, um bom sermão. Porque a insatisfação, né, cara, eu acho que ela é o indicativo aí de que algo precisa mudar, né? Explicava, que era o grande motor, né? Dos PC Networks e Carlos Pava. A insatisfação. Vai atrás. Exato, né? Não imposta de fora para dentro. Interna, onde é que está? Vai atrás. Sem auto-engano. Exato. Porque a gente é craque, né? Para se auto-enganar, para sobreviver na selva urbana. Mas é importante a gente questionar as certezas, né, cara? Porque acho que muito da insatisfação também, ela advém dessas certezas que a gente criou para a gente mesmo, né, cara? Eu sou isso, ou a vida é assim, né? Frases de efeito, né? Do tipo, sei lá, qualquer tipo, todo homem não presta, toda mulher é assim, o Brasil é assado, o governo é isso. Então, assim, a gente vai meio que solidificando certas crenças, né? De forma a enxergar o mundo através dessas crenças, né? Então, assim, a gente cria para a gente mesmo essas lentes e elas estão na nossa frente, obstruindo a nossa visão, né? E a gente passa a interpretar o mundo através desses filtros, né? E como é difícil quebrá-los, né? Ou, como a gente sempre vira e mexe, vive falando, né? Do nosso grande filósofo Formiga, né? Largar o osso. Não dá. Em relação a isso, que eu acho que é o grande perigo do tema desse papo aqui, que é não se levar tão a sério, né? Tipo assim, seja mais flexível, né? Não se leve tão a sério ao ponto, né? Que aí seria a distorção do ego, né, cara? Colocar o ego como o total controlador da situação e ele cria a sua própria armadilha, né? Ele cria a sua própria forma de transitar pelo mundo, e a sua forma de transitar pelo mundo, por ser uma forma, ela acaba sendo o quê? Limitada e não abarcando mais coisas, né, cara? É impressionante. Acho que você tocou num ponto que também é bem legal. A gente tem que reconhecer que estamos longe do ideal de perfeição. Temos um monte de problemas reconhecíveis e temos um monte de outros problemas que são sombras que são projetadas nos outros muitas vezes e que os outros nos podem ajudar nisso. Reconhecer isso é o primeiro ponto para poder trabalhar. E alguns desses aspectos, eles demandam tempo. Eles vão demandar tempo. E vai demandar coragem, vai demorar investimento, não de dinheiro às vezes, mas investimento de energia, de reconhecer, de continuar vivendo apesar disso. E algumas sombras vamos carregar para sempre. Não vai ter jeito. Outras talvez dê para eliminar e colocar num nível de aceitabilidade maior. Mas de novo, requer uma honestidade que pouca gente tem, requer essa... Às vezes a gente tira alguns dos filtros, que tem algumas máscaras, mas aquela próxima que precisa retirar dói muito, porque toca em pontos sensíveis, pontos traumáticos.
desde essa vida perinatal ou anteriores, como você sempre gosta de ressaltar, que eu acho que vale, se a gente reconhece ou não. Mas, de novo, teoricamente é para todos, está aberto para todos, mas para quem age, para quem põe a mão na massa, só aqueles que têm verdadeira coragem e condição de fazer isso, porque demanda. Agora, volto a dizer, pela pouca experiência que eu tenho, porque eu só me lembro dessa vida aqui, do que está acontecendo com a gente, é o que vale a pena. Pular os rótulos, pular os estereótipos, pular o manual pré-estabelecido e explorar o que é isso, afinal de contas. Serei totalmente funcional na vida? Não. Mas eu posso buscar um nível de excelência. E conviver com as pequenas coisas disfuncionais de uma maneira aceitável, que não cause dano tanto aos outros quanto a mim e ao mundo. Dá para fazer isso. Muitos de nós estamos fazendo isso no mundo. Estamos, eu tenho certeza que tem milhões de pessoas fazendo isso no mundo. Milhões. Uma coisa que, com certeza isso daí, mas uma coisa que eu me lembrei agora, no decorrer que você estava falando, cara, que é o seguinte, o quão perigoso que é essa narrativa do ego, em primeiro lugar, em ela definir isso que eu já havia mencionado para você anteriormente, de ela ser autorrealizável, né? Então, assim, você tem dois aspectos. O primeiro deles é você se aproximar ou conviver com pessoas que possuem narrativas semelhantes, né? E aí, em determinado momento, aquela narrativa já não te satisfaz mais, né? E você resolve mudar. E aí, aquela pessoa que estava vivendo a mesma narrativa que você, ela continua dentro daquele embalo. Aí ela vira para você e repara que você mudou, né? Só que aquela mudança não satisfaz aquela pessoa, né? Um amigo, um cônjuge, seja lá quem for, né? E fala, nossa, você mudou. De fato, eu mudei, ainda bem, né? Como diria Raul Seixas, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Mas às vezes desagrada as pessoas ao redor. E muitas dessas pessoas não gostam, passam a não gostar mais de você justamente por causa disso. E é aquilo que você fez de dentro para fora e você precisava, né, acaba não agradando as pessoas ao redor. E esse é o primeiro desafio, né? De como você conseguir se desapegar disso. Para mim, eu acho que tem várias razões pelas quais as pessoas não conseguem se entender no mundo. Uma das primeiras, eu não vou ranquear aqui, porque quem sou eu, mas uma das fundamentais é o mal entendido. A gente interpreta mal as coisas, né? E uma outra a gente muda e às vezes o que era sintonia antes passa a ser dissintonia. Então a tendência é ou a gente aprende a conviver ou a gente vai se apartar. Não vai ter jeito. Então amigos vão se afastar, irmãos vão se afastar, familiares, cônjuges. Não precisa ser necessariamente conflituoso. Sim. Porque a gente tem a tendência a ter, como a gente valoriza mais em geral o ter do que o ser, então eu prefiro dar a última resposta e sair com o último palavrão do que tentar sair numa boa e poder, olha, segue o seu caminho, a gente está aqui, se precisar um dia a gente conversa, mas aqui o nosso caminho se separa. Também demanda um autoconhecimento profundo, uma maneira de lidar, inclusive com o outro. Quando a gente percebe, puxa, eu já não estou com aquela sintonia, aquele cara, aquela turma continuam sendo legais, mas não para mim mais, não estou naquela vibração. Eu já fui aquilo, e nada contra aquilo, mas eu estou noutra. Preservar isso é que é o X da questão, preservar as várias tribos com respeito, não surfando naquela onda. Mas isso é um outro desafio muito legal. Quem consegue fazer isso enriquece horrores, porque sempre tem um leque de possibilidades de aprendizado e de ajuda, de serviço, que também é outra coisa que a gente pode voltar a fazer. Tudo, no fundo, a gente está aqui para se ajudar um ao outro, porque ninguém abarca tudo, senão não seríamos almas separadas, como a gente já falou em vários outros tópicos anteriores. Esse era um aspecto que eu queria mencionar para você, né? Da pessoa que está trafegando na mesma narrativa que você, continuar no fluxo e você perceber que esse fluxo já não se satisfaz mais, você pretende fazer outras coisas ou enxergar a coisa de uma forma diferente. E, às vezes, dentro da mesma narrativa, por exemplo, né, eu estou falando isso para você porque eu vi ontem, no finalzinho da noite, lá, a live que a Raquel participou lá com o pessoal que foi lá para o Petit e tal, né? Então, assim, dentro da mesma narrativa, vamos pegar esse exemplo, por exemplo, vamos fazer uma saída a campo, né? Então, a gente tem uma tendência, dentro dos paradigmas da missão Rama, né, aqueles os tradicionais, pega anos 70, pega anos 80, pega anos 90, né, saída tradicional, vamos com uma expectativa X a campo. Então, assim, cara, qual que é o desafio? Mesmo dentro dessa narrativa que a gente persegue, como é que a gente consegue encarar isso, que é uma saída a campo, que já foram feitas tantas, de uma forma diferente, né?
meio no embalo de enxergar o presente, né, cara? Viver esse presente. Como é que a gente pode fazer uma saída com outro olhar, né? E sem levar na bagagem, né, todo aquele conjunto de paradigmas que vão ter que sair, os guias teriam que se manifestar de uma certa maneira, se não for dessa maneira, então não vai estar legal, tem que ser assim e não pode ser assado. Então, existe essa narrativa engessada também de forma grupal, que a gente acaba criando uma história para a gente mesmo e que se ela muda um pouquinho, parece que, né, sai fora do controle, ou você não quer, ou você sempre aprendeu a não considerar essa variação, né? Joga na mata do lixo, quando na realidade a gente é muito mais útil, de repente, deixar solto. Vamos ver na hora, vamos ver o que vai acontecer, né? Não vamos criar expectativas em relação a isso, né? Não vamos levar isso tão a sério, digamos assim, né? No mau sentido que eu quero dizer, né? De levar tão a sério é uma metáfora, na verdade, para um engessamento, né? Para achar que a coisa só pode ser de um jeito, quando na realidade a coisa está em aberto, né? Então me passou isso pela cabeça ontem também. Não, é bem legal. E eu diria mais, você falou dos anos 90, mas esse engessamento, anos 2000, 2010, 2020, continua em todos, tá? E os pioneiros, os que enxergaram mais além, os que foram fora, os que tiveram experiências fora do negócio, sinalizando que havia outras possibilidades, sempre existiram. Eles foram mal interpretados, foram taxados de não entender a coisa, foram taxados de espíritas, receberam rótulos porque não se encaixavam no pacote. Parece que é normal, parece que a gente tem que começar para ter um mínimo de segurança com uma estrutura, um manualzinho, não saia daqui, para poder crescer, para perceber que, primeiro, não está no meu controle. Eu não crio experiência, a experiência que é externa a mim, quem cria são as outras pessoas. Eu posso catalogá-las e dizer o que aconteceu até hoje, mas eu não posso dizer só porque o que aconteceu até hoje vai necessariamente acontecer amanhã. Isso, inclusive, é um papo que a gente teve no nosso grupo alguns dias atrás. Só porque os caras têm se comportado nessa franja de pacotes de experiência, significa que eu posso definir que de amanhã em diante ainda será assim? Não. O passado não determina o futuro. Não. Essa é uma das grandes armadilhas nas quais a gente vive caindo. Especificamente nos grupos de contato em geral e no nosso grupo em particular, essa armadilha aconteceu e continuará acontecendo sempre quando um de nós vai chamar a atenção. Opa, vamos abrir o leque, vamos experimentar. Não entendemos o que aconteceu? Coloca-se aonde? Lá na prateleira, no lugarzinho dela, lá nos casos que a gente não encontra, no arquivo X. E um dia, talvez, quem sabe, a gente possa entender o que acontece. Mas parece, de novo, a gente tem muita necessidade de segurança. Sim. O que era nas cavernas antes contra o mamute, o tigre de dente de sabre, hoje é a sociedade, é o cancelamento, ela vai se modernizando. E o sentimento gregário, né? Deixa eu sentir com quem me apoia, com quem eu compartilho, o que é bom por um lado, mas engessa. Eclipsa uma série de outras possibilidades. Eclipsa a luz que vem de fora da caverna. Às vezes a gente só muda de caverna. Exatamente. Mas justamente isso, né, cara, de você criar certas expectativas, né, baseada em experiências anteriores e também não se dar ao fato que, de repente, aquilo que você era quando você vivenciou aquela experiência, às vezes já não é mais. Então, assim, você também mudou e não percebeu, não se deu conta, de repente. Então, o mesmo tipo de experiência não faz mais sentido, porque você é uma outra pessoa. Então, mesmo que você vivenciasse a mesma experiência, você estaria diferente. Então, assim, não tem cabimento, né? Então, você está preparado para esse tipo de vivência um pouco mais solta e não tão séria. Levar a vida a sério, ou seja, tentar enxergar a vida da forma mais ampla possível, né, que é o tema, mas, ao mesmo tempo, ser mais maleável consigo próprio, né, em relação a você como agente dentro desse grande cenário, né, tem que ser flexível, né, cara? Vou pegar um exemplo banal, mas acho que ele ilustra um pouco o tamanho do pacote. Especificamente com relação ao vídeo de ontem. Viagens ao Paititi. Eu sei de pelo menos 6. E sei de pelo menos 20 pessoas que foram nesses 6 momentos diferentes. E conseguiu relatos dela. É a mesma parede, é a mesma travessia na mata. Mesmo entre aspas, porque nenhuma delas coincide. As pessoas são diferentes, o tempo é diferente, as experiências são diferentes, uma série de coisas. Qual é a verdade?
A verdade é o conjunto de todas elas, mais aquilo que a gente não entende, que dão uma ideia do espectro da coisa. E aqueles que acham que aquela experiência dele é a mais válida ou a única válida, está perdendo. Aqueles que enxergam um leque de possibilidades como um trampolim para saltar e entender a coisa, está crescendo e está entendendo que a realidade é muito maior. Está fugindo do túnel. Está vendo? Tem coisa além do túnel e é muito legal. Eu não preciso ficar preso aqui. Não importa que eu não entenda, tem coisas para além do túnel. Deixa eu pedir ajuda, deixa eu pedir outras coisas, outras referências que possam me ajudar a entender. Isso também é outro. Precisa de coragem, de novo. Coragem é muito importante. É fundamental, né, cara? Mas, assim, a metáfora do túnel, cara, eu acho ela sensacional. Deixa eu só reforçar um pouquinho ela aqui, para que, de repente, as 3 pessoas que estão assistindo isso nesse exato momento, elas consigam entender a dimensão do que a gente está tentando falar, né, cara? Que é legal, porque, assim, é como a gente estivesse tentando abrir uma estrada no meio de uma mata e ter uma montanha gigante na frente, você precisa passar por ali, né, cara? Então, a única alternativa é você criar esse túnel, né? Então, você cria esse túnel para passar, né, atravessar essa montanha que você precisa passar por ela, você precisa passar pela experiência. Porém, o que acontece, ao se passar pela experiência do túnel, você perde tudo o que está em volta, né, cara? Perde-se toda a riqueza da experiência, mas que assim, não tem jeito. Então, assim, é interessante essa analogia do túnel, né, que é essa metáfora da trama da existência aqui nessa dimensão, nesse planeta, nessa condição espaço-temporal, nessa condição cultural, de que a gente precisa passar por essa experiência, que é viver aqui, né? Então a gente cria essa narrativa para conseguir viver aqui. Só que precisamos entender que é simplesmente uma narrativa, né? Dentre outras, sei lá quantas combinações possíveis podem existir dessa mesma narrativa, né? E que ela é feita muito em função do quê? Dos sentidos, dos 5 sentidos que possuímos, né, que compartilhamos com as pessoas, a maioria das pessoas que possuem os mesmos sentidos, né, descontando as deficiências, etc., e principalmente da cultura existente, né, que ela é local, que ela é temporal e que ela também ajuda a moldar as paredes desse túnel, né, nos dando uma ideia, um sentido de parametrização, né, de como é que você transita por essa trama da realidade, né, como é que você transita por esse túnel. Mas que necessariamente, por ser um túnel, por definição, ele vai estar limitando toda a experiência que tem ao redor dessa montanha, né? Então, acho que é uma metáfora legal para a gente deixar mais claro assim, para quem está assistindo. E dá para ir mais fundo. Lembrando, para um episódio que a gente já falou, tem um livro muito legal do filósofo Thomas Metzinger, O Túnel do Ego, que é aí que vem a ideia que é bacana. Segundo, olha a coisa. Quando a ideia do túnel é muito boa, mas imagina a gente está vindo numa estrada, a gente tem a ideia da realidade da estrada, e depois a gente vê que tem uma montanha, a gente entra no túnel, quando está no túnel perde a ideia, mas sabe que a montanha está lá, porque a gente viu de fora. Sim. O drama nosso é nascer dentro do túnel. Sim. Esse é o drama. A gente nasce dentro do túnel, ele vai sendo construído. O máximo que a gente acontece, ele vai largando um pouco, porque a gente vai crescendo. Então, aquelas primeiras coisas que foram ditas no começo, para a criança poder entender, a gente vai largando, mas chega um limite que a gente fica ainda preso no túnel. Então, para alguns, esse túnel é transparente, sabe? É tipo um aquário que tem, por exemplo, uns restaurantes, dá para ver que tem coisa além, mas para a maioria ele é totalmente opaco. Ele só aumentou de tamanho, mas continua. De novo, é uma caverna. Aumenta entre nós o tamanho da caverna e talvez a quantidade de imagens, mas continua sendo caverna e imagens. Né? Boa analogia. Eu acho que a gente pode fazer essa analogia com aquele período anterior ao processo da alfabetização, ao processo, né, de entrada na escola, etc., como somos crianças, quando a gente é criança ainda, de você conseguir enxergar essa montanha de fora, né? Mas a partir do momento que você entra na narrativa que você cria de quem você é nessa vida, né? É o túnel, né, cara? É o túnel, não tem jeito. A ideia seria essa, seria ou botar as paredes, reconhecer que as paredes são opacas e criá-las transparentes, ou criar mecanismos para sair dele. Não consigo fisicamente? Tem outras maneiras de fazer. Você colocou no preâmbulo lá os 5 sentidos, né, como se fossem as portas e janelas, mas existem infinitas outras que a gente nem tem ideia. A gente criou equipamentos para exacerbar os 5 sentidos.
Então, telescópios para enxergar melhor, microscópios para enxergar pequeno, aparelhos auditivos para poder enxergar melhor, uma série de coisas. Mas ainda preso aos 5 sentidos, a parte científica. Mas tudo que não é científico usa outros sentidos, percepção, intuição, energia, alma, sair do corpo, que são ferramentas que nos colocam fora do túnel. E a gente tem que ter, às vezes, por isso que é o drama, às vezes a gente não consegue ver o que está lá, ou melhor, a gente vê, tem a percepção e vai interpretar com que tipo de vocabulário, com que tipo de paradigma, aquilo que eu tenho encapsulado dentro do túnel. Exatamente. E o mais triste é pensar que, para a maioria das pessoas que estão dentro desse túnel, elas que julgam, né, aqueles que chegam de fora, né, que seria esse mito também da caverna, né, a metáfora da caverna do Platão, de quem está chegando de fora com informações diferentes, a pessoa está louca. Né, que a realidade ela só pode ser entendida por meio das sombras, né, a gente não pode entender isso diretamente. E tem gente que tem acesso, né, tem pessoas que conseguem, ainda que seja super rápido, temporariamente, uma experiência de pico, a gente tende a julgar essa pessoa, né, como um louco, como uma pessoa que está fora de si, ou que está usando drogas, enfim, qualquer rotulação nesse sentido pode ocorrer, e para que a gente volte para a segurança desse túnel muito bem criado, né, e para que a gente tire essa pessoa, coloque essa pessoa de lado, né, não dê muita bola para ela, porque deixa eu viver minha vida aqui do jeito que eu projetei, dentro da narrativa que eu criei, não venha atrapalhar aquilo que eu estou querendo enxergar aqui. Essas pessoas, elas são uma ameaça, dá medo. Se elas tiverem razão, olha o que o inconscientemente vem isso na cabeça. Se ela tiver razão, o que eu fiz da minha vida? O que nós, como sociedade, fizemos isso? Nós estamos liquidados. É bom que ela não tenha razão. Não é? Então vamos abafá-la, né? E outra, deixa eu criticar o meu vizinho. Se eu não tenho coragem, se eu não tive coragem, às vezes eu reconheço que faltou coragem, às vezes eu reconheço que eu perdi um monte de tempo da minha vida, não quero reconhecer isso, eu acuso, eu vou projetar e vou fazer. Né? Eu vou acusar, eu vou denegrir. É muito mais fácil. Eu vou encontrar coro, alguém vai me apoiar. Alguém vai me apoiar, porque sempre vai ter esse clube. Né? De novo, requer essa percepção. Essa é outra coisa também. A gente perdeu essa noção de que, puxa, sou muito velho para isso, sou muito velho para aquilo. Não necessariamente. Para algumas coisas, talvez. Tá, cara, se queria ser um atleta de 100 metros rasos aos 43 anos, dá para ser. Talvez não dê para ser medalhista olímpico, mas dá para ser o atleta. Então, se a atitude, se a atividade em si não a recompensa, dá para ser. Porque a gente associa muito com a recompensa. É o que eu falei para você agora. Talvez você não vá vender milhões de discos, mas dá para montar uma banda de música legal? Dá para fazer. Né? Essa é uma coisa. Dá para fazer. Esse é um ponto. Escreve outra coisa que é muito legal, que eu vou te passar o link depois. Eu estava lendo sobre a ideia do ir fundo dentro e ir fundo fora. Então, quando eu entrei no Grupo RAM, eu fui muito fundo fora. Então, acho que eu já falei isso, peço perdão pela reiteração. E eu falando comigo mesmo, legal, vou desencarnar sabendo de todos os segredos do universo, porque esses extraterrestres vão me contar tudo. Se não me contar, vão contar para o meu grupo, vão contar para o Carlos, eu vou saber disso. 10 anos depois já tinha sacado que não era nada disso. Tá? Por isso que eu não cabia mais naquela estrutura e fui buscar outra coisa. Aí começou o processo de internalização. Interno. Fundo, saquei o caminho, estou na jornada. Mas puxei o externo. Externo eu fui de volta, que é onde eu estou participando agora do Instituto de Ciências Noéticas e tal, que eu te passei o link da semana passada e tal. Olha as sacadas que eu comecei até agora. Eu estou lendo o livro do Frank White sobre o efeito overview, que é muito... Os astronautas saem fora da Terra. Pá, a gente acha, você adora isso, né? Que é o dar por garantido, né? Todo mundo sabe que a Terra é redonda. Yuri Gagarin, há 60 anos, foi o primeiro ser vivo que viu isso, há 60 anos. A gente esquece disso. A foto da Terra saindo, não o pôr do Sol, o pôr da Terra, é de 68, Apolo 8, que saiu de lá. A gente acha que é bico. Todo mundo tem a visão da Terra, fecha o olho e vê lá o iPad, todo mundo vê, consegue fechar os olhos e vê a Terra, mas é super recente. É super recente. Aí eu vou te dar duas coisas que eu não acreditei quando eu vi essa informação. Vamos falar da nata, a elite da elite da elite. A elite, a primeira elite. Quantas pessoas viram a Terra de fora?
certo? Até ficar vou orbitar o céu da Terra. Eu vou chutar, tá? Não faço nem ideia, mas acho que é menos de 100 pessoas. 560. Errei feio. E todas as pessoas que forem voo suborbital, orbital. Quantos bilhões de pessoas existem no planeta na vida inteira da história do planeta? 500, 600 pessoas. Agora vamos lá. Quantas pessoas chegaram até a Lua? Orbitando na Lua, estacionando na Lua. Eu vou chutar mais um número. 24. 24 pessoas. E quantas caminharam na Lua? 12. Esse é a elite da elite da elite. E esse pessoal foi capaz de ir lá e, quando olharam e fotografaram, mudaram a nossa percepção. A gente já sabia que a Terra é redonda, mas a gente até 60 anos não tínhamos visto isso. Isso é um impacto impressionante que eu estou recebendo agora. Eu estou vendo agora. E a gente achava que, claro, todo mundo já sabia desde sempre. Não, a gente não tinha visto. E isso é um impacto planetário impressionante que pode ajudar a mudar esse nível de consciência se ele for expandido. E que uma coisa que é muito legal que esse Frank White, o autor, contou, que eu não acreditei, que eu não tinha sacado isso na profundidade que é. Ele disse que há 35 anos ele estava foi chamado para a escola do filho dele, que tinha 4 ou 5 anos, para falar. Sabe aquela coisa do americano? Chame seu pai e sua mãe para falar sobre a profissão dele e todo mundo leva lá. Ele era escritor, então ele foi falar sobre o efeito overview. Né? Ele falou assim, olha, seria muito legal a gente viver no espaço, na Lua seria assim, 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 Marte seria assim, assim, falou durante 1 hora. Aí depois virou no final, crianças, quem de vocês gostaria de viver no espaço? Então, todos os meninos levantaram, menos um molequinho, um japonesinho, Masaki. Ele virou assim, Masaki, mas por que você não gostaria de viver no espaço? Ele virou para ele, mas senhor White, nós já estamos no espaço. A gente esquece disso, cara. A gente já está no espaço. A gente já está no espaço. Não é? Verdade. Esse moleque sacou. Esse moleque de 4 anos sacou. Tá? Os astronautas não vão para o espaço. Os astronautas saem temporariamente da Terra. Nós estamos no espaço. E aí, peguei e fiz um link com o livro do Buckminster Fuller, Manual de Operações da Espaçonave Terra, em que ele dizia em 1968, estamos numa espaçonave natural viajando no cosmos, em que todos nós somos passageiros ou tripulantes. Ponto. E aí eu falei, mas isso é demais. Demais. Não é? Não é? Não é? Claro que é. E quem tiver essa percepção, isso, eu comecei a ver que essa é a minha batalha. Como é que a gente vai poder superar as divisões de países, de nações, de fronteiras? É isso, aos poucos a gente perceber que somos todos tripulantes desta espaçonave. Nós temos um grande capitão, mas temos todas as funções que são importantes. Não só os humanos, todas as criaturas sencientes, porque a biosfera é a espaçonave. É Gaia que é a espaçonave. Gaia toda. Então, mas aí você falou bem das outras criaturas sencientes, né, cara? E eu acho que uma das grandes narrativas principais que definem a cultura, mas não definem a realidade em sua totalidade, é justamente como, por exemplo, a narrativa de que somos seres que precisamos comer carne, né? Enfim, que os animais estão submetidos aos nossos caprichos e a toda a nossa ação predatória sobre o planeta, né, cara? Cai muito nessa narrativa, né, dessa pessoa, essa metáfora que a gente utilizou da pessoa que conseguiu sair do túnel, né, viu uma realidade lá fora e voltou contando essa história. Aqueles que estão no mainstream, no túnel, falam assim, não, peraí, esse cara está falando que não é legal você matar animais para consumo, ou tratar mal os animais porque, enfim, eles são seres sencientes. Isso pode ser até que ele tenha até sacado o que o cara quis dizer, mas eu estou vendo o mainstream aqui, eu não vou sair fora da segurança do túnel que eu criei para mim mesmo, então eu vou ignorar esse papo vegano aí todo e não vou mais ligar para isso. Outros que saíram lá para fora e falam, poxa, todo o drama do aquecimento global aí que o planeta está vivendo, a gente precisa tomar iniciativa, precisamos fazer alguma coisa a respeito. O cara vem, você está tirando de novo o meu sossego, eu estou aqui no conforto do meu túnel. Você vê, então, assim, eu acho que tem muito disso. Não é que as pessoas necessariamente desacreditam, às vezes acho que elas até acreditam, mas cai naquilo que você falou mesmo, né? De que, poxa, eu vou mudar uma história de vida que eu construí ao longo desse tempo todo, de hábitos, de costumes, porque se eu aceitar isso como faz parte da realidade e onde eu estou é a ilusão, eu vou ter jogado uma encarnação inteira fora, né, cara? Então eu prefiro
ignorar essa formação nova e continuar dentro da minha narrativa fictícia aqui, né? Que é uma coisa muito que o Harari fala, né? Das ficções humanas, né, cara? E nós somos peritos em criar ficções. Os animais lidam, né? Ou se comunicam, né? Porque os animais se comunicam, a gente acha que não, né? Mas os animais têm as suas comunicações não verbais, né? Dentro da realidade que eles experimentam, que está ali com eles. O ser humano não cria narrativas ficcionais, né? Como dinheiro, como economia, como coisas que não existem na natureza, né? No mundo animal você não tem dinheiro, você não tem castas sociais, você não tem se comunica ou lida-se com as coisas que estão ali presentes no momento, né? Inclusive perigos, né? Predadores, etc. Mas são situações ali presentes. E o ser humano ele cria, inventa essas ficções todas, né? Que impedem, né? A gente inclusive de chegar ao óbvio, né? Que por mais que do ponto de vista civilizatório 60 anos não representa nada, 60 anos, né? Assim, para um terraplanista chegar hoje com convicção dizer que não, tá todo mundo muito enganado porque a Terra é plana, para mim essa incapacidade de largar o osso, né? De largar essa narrativa que você criou a respeito de quem você é, daquilo que você acredita, para enxergar outras possibilidades, né, cara? Não, é isso aí. Vamos pegar essa turma, os cosmonautas e os astronautas. Gagarin, 1 hora e 40 minutos. A frase que ficou famosa dele é a Terra é azul. Olha só, porque todo mundo, hoje todo mundo sabe, mas antes dele falar, porque ele viu, ninguém sabia. A gente intuía, mas ninguém sabia. Agora tem outros detalhes que ele começou a falar que todos eles repetiram depois. Caramba, não tem países, não tem fronteira. Outra ficção que a gente criou. Então, eu acho que esse pessoal que não tem a coragem, que não tem a estamina, que não tem o valor de poder fazer essas mudanças, eles serão maioria e sempre foi assim. Eles mudarão de uma força que virá de cima para baixo, consciencialmente, de uma elite instruída que colocará para baixo. Eles vão deixar, vou chutar agora, né? Nós não vamos conseguir continuar comendo carne do jeito que a gente está, com o número de bois, etc., por uma série de questões ecológicas. Nós vamos encontrar uma maneira, como já existe hoje, de criar carne artificial com o mesmo gosto, que vai satisfazer aos churrascos dos nossos amigos do fim de semana numa boa, sem ter que criar tanto animal, sem ter que criar tanto metano, sem ter que matar tanta gente, sem ter que criar tanto pasto. Nós vamos criar. Essa forma tecnológica já existe. Nós vamos ter eu prefiro pensar que a maioria esclarecida, ela cresce, ela está crescendo. Não na velocidade que a gente gostaria. Mas o termo vegano existia há 30 anos? Acho que não existia. Existia a ideia, a filosofia, mas hoje existe o movimento, existe uma série de coisas. Então, esse movimento está vindo, constante. A dúvida é, que o Weber e outras pessoas falam, caramba, hoje, 2021, é 50% de chance de dar certo ou dar errado. Ainda não pendeu a balança. Não pendeu. Mas eu prefiro pensar, sendo otimista, que eu acho que a gente vai conseguir, esclarecendo as pessoas, de cima para baixo, com nível de consciência. E o efeito overview, que hoje, qual é o problema do efeito overview? É para poucos e custa muito caro. Mas é possível simular essa experiência. Se muitas pessoas tiverem essa visão, tocará o coração e as mentes dessas pessoas. As pessoas enxergarão isso. Porque todo esse pessoal que olhava de fora, caramba, olha lá, está acontecendo tudo, minha família está lá, ali é o máximo, mas tem guerras, tem problemas, mas é o que sobra. Nas filmagens, quando você vê a fina película que é a atmosfera, você vê, todos eles falam a mesma coisa. Eu fui coletar, todos eles falam a mesma coisa. Como é frágil, como é complicado, como nós estamos no fio. E a espaçonave está indo com tudo, ela está num giro, em espiral, indo com tudo. E como é frágil, como é complicado. Se muitas pessoas tiverem essa visão, que esse Frank White, um monte de gente fala, ajudará. Não é só isso, mas ajudará essa mudança a nível de consciência, para reconhecer que somos todos tripulantes. Porque tem um astronauta que fala assim, ó, eu concordo com tudo que o Buckminster Fuller falou, só que para mim não tem passageiros nessa nave não. Todo mundo é tripulante. Todo mundo é tripulante. Com consciência ou sem consciência. Todo mundo tem um papel a fazer. Nem que seja não atrapalhar. Não atrapalhe. Né? O gen de todo mundo é importante. A alma de todo mundo é importante. A gente sabe disso. Né? A alma de todo mundo.
Com certeza, cara. E eu acho que, assim, do ponto de vista que você falou da viagem em profundidade externamente, depois da viagem em profundidade internamente, eu acho que um contraponto em relação a esse overview que você está falando, que todos os astronautas possuem, passam por essa experiência e isso muda a cabeça deles. Por outro lado, é que eu acho também que os avanços na neurociência, cara, os avanços no estudo da consciência também vão acabar nos levando para esse mesmo lugar, né? A conclusão de que os outros animais são seres sencientes, que também possuem uma consciência rudimentar, de que eles também fazem parte desse processo e disso, do ponto de vista moral, também vai ficar cada vez mais complicado de levar adiante, tá? Essa questão de não se comer mais carne, ou de se diminuir a quantidade de carne, pelo menos, que se come, né? Ou de se ter uma relação mais harmoniosa e menos predatória com os outros seres, né, cara? Também acho que tem essa questão moral que ela vai acabar pesando muito em um determinado momento, e isso vai ser obrigado a ter uma grande alteração aí. É certeza. Tudo e todos cumprem o papel. Outras coisas que a gente sempre esquece, né? Vou jogar o lixo fora. Onde é que é o fora quando a gente fala da Terra? Onde é o fora? Não tem, né? Não, nós temos que começar a ver isso, ver com essa visão do macro. Não tem fora. O fora da minha casa, eu ponho o lixo lá fora, o lixeiro que se vira? Não, vai para algum lugar. Nós temos que... A ciência está vindo. Nunca se falou e se fez tanto com relação à reciclagem, com essas outras coisas. Nós estamos aprendendo. A duras penas. Né? A duras penas. Mas parece que a nossa história é assim. Se não é pelo amor, é pela dor. Que consigamos fazer mais pelo amor e menos pela dor. Mas tá indo bem, cara. Acho que tá indo bem. Tá indo bem, já foi 1 hora, cara, olha. Mais um papo, cara. Então, levar a vida a sério, que é muito importante. Mas não necessariamente o nosso ego a sério, muito pelo contrário, né? Ele no lugar dele, ele tem uma função, colocar no lugar dele, ele tem um lugar pilotar a nave dele, o carrinho dele. É um carro, não é a espaçonave toda, é um carro. Exatamente. Cara, muito obrigado aí por mais esse papo. Eu queria agradecer também as pessoas que estão tendo acesso ao canal, né? Peço também para que, né, curtam o vídeo, que também se inscrevam no canal, porque isso ajuda também esse projeto a crescer cada vez mais. E nos vemos na próxima segunda-feira com mais um episódio de Contatos Insólitos. Valeu, Nilton. Grande abraço. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.